Eu sou o Ricardo Ferreira E eu sou Carlos Carvalho. e esse é o Segredos da Mente. Hoje nós vamos no nosso bate-papo e como você desenvolver os seus potenciais, os seus talentos para poder viver melhor. Nós tínhamos um tratado no último encontro de que hoje falaríamos de razão, emoção e ação. Como combinar esses temperos para melhorar a sua vida. E também do uso adequado das palavras, porque muitas vezes a gente está falando uma coisa e querendo um significado diferente do que a gente falou. A exemplo, eu vou comer uma comida que é boa, ou vou comer uma comida que é gostoso. Então, se eu for pensar em gostoso, eu penso em sorvete. Agora, se eu for pensar no que é bom para a minha saúde, não dá para eu viver de sorvete, eu preciso comer outras coisas também. Que nem sempre, para o meu paladar, vai ter um gosto tão bom quanto o sorvete. Se eu for comparar o sorvete com pepino, com jiló, eu vou preferir o sorvete de novo. Só que esses outros alimentos me trazem um benefício muito melhor para a minha saúde. Então, veja assim, uma coisa que às vezes não é gostosa é muito boa para a sua saúde. E às vezes uma coisa que é uma delícia de gostoso não é bom para a sua saúde. Então, quando a gente fala bom no lugar de gostoso e gostoso no lugar de bom, a gente tem um monte de confusões que vão estar aqui no seu cérebro na hora de processar a informação e que vai mudar os resultados do que acontece na sua vida. Porque se você processa uma informação falando uma palavra com sentido trocado, como que você quer que o teu cérebro processe a informação de forma que traga o melhor resultado? Como que você vê isso, Carlos? Eu acho que faz um profundo sentido, porque a base da história aí é como é que a gente está encarando as situações, né? Qual que é o meu objetivo? Você está usando o exemplo da comida, mas a comida também pode ser trocada para outras situações da vida, né? Eu acho que passa pela forma como o indivíduo entende a situação, como é que ele trata aquilo com ele em primeiro lugar, quais as perguntas e os objetivos que ele tem para aquilo, ele achar a resposta certa. Então, esse exemplo seu aí da comida é perfeito, né? Qual que é meu objetivo? Eu quero ficar bem nutrido e saudável, do ponto de vista de promover o melhor para o meu organismo, ou eu quero só viver uma sensação de sabor, né? Eu acho que não vou dizer que seja um erro, né, mas esse desfoque da situação a gente transfere para muitas outras situações da vida, né? Por exemplo, para relacionamentos, né? O que que eu quero? Um relacionamento sadio que promova o desenvolvimento das partes envolvidas, ou eu quero só um relacionamento gostosinho, né? Para sair, curtir, mas que não vá nada além daquilo. Penso que é por aí. Faz sentido? Sem dúvida. Essa questão dos relacionamentos é muito comum acontecer isso, né? Inclusive, tem uma ocasião que eu atendi uma pessoa, né, que eu sou psicoterapeuta, né, e ela falou assim: Puxa vida, já faz 90 dias que eu estou saindo com esse cara, eu nunca tinha notado que ele fala errado. Eu falei: Puxa vida, 90 dias depois, você vai notar que vai nós volta. Caramba, hein? Mas 90 dias, tem muitos encontros que já aconteceram, né? E a pessoa não prestou atenção em detalhes do convívio, né? Detalhes importantíssimos. Então, assim, se você não presta atenção nos detalhes, você está sujeito ao equívoco, né? Sujeito ao engano, né? Então, aqui é um relacionamento. Como é que eu quero? Ah, eu quero um relacionamento com uma pessoa bonitona. Ou você quer um relacionamento que seja bom para ambos os envolvidos, né? Um relacionamento que vai fazer o desenvolvimento das partes envolvidas. Ah, não, que é alma gêmea. Escuto muito falar nessa conversa aí. Esse negócio é uma fantasia, né? Porque se for gêmeo é igual a você. Se for igual a você, que graça que tem esse relacionamento? Tem que ser diferente e complementar, né? O que é de talento num, talvez seja carência do outro, e essas diferenças vão polindo e gerem um desenvolvimento. Então, assim, o melhor não é o igual. Tudo que é igual é preocupante. Quando muitas pessoas falam exatamente a mesma coisa, a gente pode ter uma boa informação, uma boa ideia, né? Que eu vou pela ideia
Meu avô falava, né? Quando todo mundo fala igual, é porque está errado. Isso que ele não teve alfabetização, hein? E aí, o que você vê disso, Carlos? Nossa, eu acho que faz profundo sentido, né? Pegando, acho que esse exemplo do relacionamento, ele é uma coisa recorrente, profundamente atual e acho que jamais vai sair de moda, vamos dizer assim, porque os relacionamentos são talvez uma das melhores ferramentas que a gente tem para se aprimorar como indivíduo durante a vida, seja no relacionamento familiar, seja com os filhos, com os amigos, profissional, relacionamentos pessoais, conjugais, enfim, todos eles, porque eles servem muitas vezes para mostrar para a gente formas diferentes de pensar e de enxergar os problemas do cotidiano e que eles estimulam, se a pessoa estiver predisposta a isso, a enxergar por outros lados e buscar soluções, né, que tragam o bem comum dentro daquele ciclo de convívio que você tem. Agora, é importante, veja bem, que as partes estejam alinhadas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, num relacionamento de casal, eu penso que é salutar que as partes envolvidas, no caso os dois, vamos pensar que seja um relacionamento só de dois, né? Que é o, o mais comum aí. Eu acho que é bacana sentar e bater um papo e alinhar quais que são as premissas que vão reger aquele convívio, né? Porque se só um lado também estiver disposto a comer a comida saudável, o organismo ficar forte, o outro estiver buscando só o sabor, a coisa também não vai fluir, né? Porque dentro do saudável vai ter o dia que vai ter que comer o jiló, vai ter que comer lá o quiabo, vai ter o dia do negócio que não é tão gostoso e vai ter os momentos de profundo sabor. O conjunto vai promover a saúde, né? Só que para ter esse alinhamento, essa conversa franca, o sujeito precisa ter passado por um processo que é aquela ideia lá do conhece a ti mesmo, né? Precisa pelo menos começar esse processo, né? Em que ponto da história que eu estou, o que, que realmente eu estou buscando, para que a coisa nasça de forma honesta, né? Da sua parte para com o outro. Se as duas coisas se alinham, tem tudo para dar certo. É por aí, professor? Acho que você chegou num ponto-chave, né? Você conhecer um pouco de você mesmo, né? E ter também, vamos dizer assim, uma tolerância, uma flexibilidade com o olhar do outro, que é diferente. O olhar do outro é diferente do seu. A quem está certo, quem está errado? Porque a maioria dos casais tem essa conversa, né? É uma grande bobagem, né? Quem está certo, quem está errado. Todo mundo está certo, todo mundo está errado, depende do ponto de vista que você for olhar. O que importa é a gente conseguir compor, né? Então, como continuando na linha da comida, né? Como fosse pedir uma pizza, tá bom? Vai ser de queijo ou de calabresa, ou portuguesa, ou sei lá o quê. Pode ser só de queijo, pode ser só de calabresa, pode ser meio a meio, pode ser três sabores, pode ser, em vez de comer pizza, vamos comer um peixe, então? Percebe? Tem um monte de alternativas que cabe ao casal, né, as partes envolvidas, usando o exemplo do casal, mas a parte envolvida no relacionamento, buscar uma conciliação. Agora, quando fica uma coisa que é tudo padronizado, né, embora é óbvio, né, que a gente tem uma tendência a buscar pessoas que têm alguma semelhança com a gente. Mas a semelhança não quer dizer igualdade, quer dizer equidade. Equidade é você conseguir dar as condições para cada um no seu território. Então, hipoteticamente, se a pessoa tem mais facilidade de falar e o outro tem mais facilidade de escrever, ninguém é melhor do que ninguém. São facilidades. Então, quando for a parte de texto, você transfere para quem escreve melhor. E quando for a parte verbal, você transfere para quem verbaliza melhor. E se você juntar esses dois aspectos, você tem uma coisa bem interessante. Agora, for querer ao contrário, né? Querer que o cara que fala, escreve, o que escreve, fala, aí a coisa embola. É como se você quisesse que um peixe subisse em árvore, né? Fala, ele não sabe subir em árvore, mas ele sabe nadar. E talvez aquele que sobe em árvore não saiba nadar, né? Ele precisa respeitar as diferenças. A base
para a gente ter um entendimento de qualquer coisa na vida é respeitar as diferenças. E a base para qualquer relacionamento também é o respeito das diferenças. E aí o que vai se buscar? Buscar uma composição. É a composição que faz a diferença. Então você se compõe. Eu entro uma parte, você entra uma parte, e da soma nós temos um resultado. Vê se melhorou o entendimento assim, doutor Carlos? Melhorou bastante. Esse negócio aí só tem um perigo, né? É perigoso dar certo, né? É precisa ver se o sujeito está preparado para isso, né? Porque geralmente quando as coisas dão certo, a pessoa assusta também, né? É uma brincadeira aqui, mas se o processo está sendo feito de forma consciente, o êxito vai ser muito bem recebido, porque afinal de contas ele é o objetivo, né? E todos ganham e proporciona ganho para todo mundo que está participando do processo. Agora, essa história aí, por exemplo, ela pode ser utilizada na relação de pais e filhos, eu acho que encaixa muito bem, né? Penso muito numa coisa, quer dizer, não tem receita mágica para isso, né? Não tem bula para educar filho, não tem fórmula mágica. Mas eu acho que algumas coisas, elas podem ser postas assim como pilares, né, dentro desse processo. Então, por exemplo, você tem valores que você quer transmitir. Esses valores eles precisam estar claros na mente de quem quer passar. A forma como vai passar, essa não tem receita, penso eu, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada família é uma família, as situações vão acontecendo de forma diferente no cotidiano de cada um. Agora, se você tem clareza do seu papel dentro do processo e você tem leitura daquilo que você quer transmitir, você vai calibrar e dosar para cada situação aquilo que precisa ser passado, né? Fazendo aí o paralelo do exemplo inicial da comida, é aquela história, né? Tem uma tendência hoje a educar filhos só pelo sabor, né? Só pelas comidinhas gostosas. Então, o que me promove uma sensação melhor? Ser permissivo. Aí sempre eu vou ganhar um sorrisinho do outro lado, né? Aí eu deixo de ministrar aquilo que precisa para formar um indivíduo forte e saudável. Sendo que para formar um indivíduo forte e saudável vai ter os momentos, os alimentos não tão saborosos, mas profundamente necessários para a saúde dele. Dá para encaixar isso na conversa, professor? Perfeitamente. Eu vejo o seguinte, ó, tem uma pergunta básica, que poderia ser assim, até uma fórmula, né? Que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu estava no ensino médio, né, com um professor de história. Ele falou assim: qualquer fato, você faça a seguinte pergunta e você vai decifrar a história, você vai decifrar uma notícia, você vai decifrar uma situação. A pergunta primária é: quem vai ganhar o quê com isso? Então, se você vai levar isso para uma educação do filho, aí você é permissivo, quem ganha com isso naquele momento é você, porque o filho não te enche o saco. Mas ele está ferrado, porque se ele não aprender a sobreviver, mais para frente ele é um banana, e não consegue dar conta de cuidar da vida dele. E aí, quem que ganhou com isso? Ninguém, cara. Todo mundo perdeu. Agora, segunda perguntinha. Na dúvida, siga o rastro do dinheiro. Então, se a gente olhar para uma situação qualquer, pegar a situação de anos atrás, que teve uma invasão num país chamado Iraque, né, sobre a suposta alegação de que tinha arma química lá. Naquela época, eu fiz essa pergunta: quem vai ganhar o que com isso? E rapidamente veio a coisa: petróleo. Quem vai ganhar? Quem tomar os poços de petróleo um do outro, esse que vai ganhar com isso. E pronto. Então, antes de ter todo o desfecho dessa guerra e do resultado final dela, com essa pergunta eu já sabia a resposta. E se nós trouxermos essa situação para hoje, né, que hoje nós estamos pegando nessa linha mesmo de que quando todo mundo fala igual, está errado. Primeira coisa, a imprensa vende mais notícia boa ou notícia ruim? Já começa aí, né? Então, se a imprensa, para prender a atenção do leitor, ela divulga muito mais notícia ruim,
Então, você tem que dar um filtro, né? Sempre dar um desconto nas coisas. Agora, o que é esse vírus? Esse vírus é um parente, né, entre aspas, né, do vírus da gripe. Os efeitos dele no corpo são semelhantes à gripe. E como é que é a questão de mortalidade, de letalidade? Letalidade, assim como da gripe. Ele é menos letal do que se fosse dengue, né? Então, onde é que está o perigo desse bendito aí? O perigo é que ele se alastra de uma forma muito veloz. Então, muito bem. Se ele se alastra de uma forma veloz, o que é possível ser feito é retardar a velocidade da propagação. Só. Porque dizer que, não, vou fazer uma coisa aqui que nunca ele vai me achar. Não existe isso, ele vai te achar. E o que você pode fazer, então? Se ele é um vírus, não existe solução fármaco. A solução é imune. É o seu corpo ser imune a ele. Não só esse aí, qualquer outro vírus. Tem centenas, milhares de vírus catalogados e a situação é a mesma. É a imunidade do corpo do indivíduo que impede a manifestação viral, né? Então, seja um resfriado, seja um herpes, seja qualquer vírus, não importa. Se a pessoa tem uma imunidade alta, ela processa aquilo e expulsa aquele vírus. Então, aonde que seria uma imprensa educativa? Seria uma imprensa que estivesse alertando para as pessoas, olha, nós vamos ficar de quarentena, vamos ficar quietinho em casa. Agora, coma bem, dormir bem, ter pensamentos afetuosos, né? Porque se você ficar estressado, com ódio, com raiva, essas coisas diminuem o estresse, diminuem a imunidade, perdão. Aumentam o estresse, diminuem a imunidade. Então, a sua defesa nessa situação está justamente em aumentar a sua própria imunidade e fazer a higiene necessária para não se contaminar. Então, tem muitos maus hábitos, como pôr o dedo na boca, pôr o dedo no nariz, pôr o dedo nos olhos. Essa semana mesmo eu entrei no elevador, no prédio onde tem o consultório, e tinha uma moça até simpática e tal, né? Ela apertou o botão no elevador, que sabe Deus quantas mil pessoas já apertaram o mesmo botão, e daqui a pouco ela põe o dedo na boca para roer unha, né? Então, troço assim, porco demais, né? Porque eu não sei que vírus, bactérias e raio de sujeira que tinha lá, e ela acabou de pôr na boca dela. Então, haja imunidade para sobreviver de uma forma porca, como o ser humano tem sobrevivido nos últimos milênios, né? E atualmente nós estamos aí com internet, celular, computador, mas a porquice continua, gente. A porquice continua. Outro dia eu estive num restaurante, né? Aí acabamos de almoçar, fomos ao toalete, estou escovando o dente, entra lá um cara da cozinha, né? Usa o toalete lá e sai sem lavar a mão, né? Eu fui embora, eu falei, gente, eu comi aqui, né? Mas se o cara entra no banheiro e não lava a mão, não sei o que ele fez lá, né? Mas não lava a mão, você vai me dizer que a comida que ele serviu para nós, não, mas ele só é porco com ele, com a comida ele é limpinho. Não sei, cara, não sei. Mas gera um monte de dúvidas, um monte de interrogações. Então, olhando hoje, como você conviver com essa situação? A dica que eu passo é a mesma que meu professor passou. Quem vai ganhar o que com isso? Então, se você aumentar a imunidade do seu corpo, você se beneficia e todas as outras pessoas que você se relacionar também. Seja pai, mãe, vô, velhinho, novinho. Se você tiver mais imune, você tem saúde até para poder cuidar deles. E a higiene, né? Lavar bem as mãos, chegou em casa, lave as mãos, tira o sapato, faça um cuidado de higiene, aí você vai proteger as outras pessoas, né? Tá? Se você estiver bem e você não levar contaminação para os outros, eles também vão ficar bem. Agora, você fala, eu não levo contaminação para o grupo de risco, tá bom. E o grupo de risco está fazendo alguma coisa para melhorar a sua imunidade? Estou fazendo sim, eu assisto a TV todo dia vendo noticiário. Isso é uma porcaria, cara. Você fica cada dia mais estressado, mais nervoso, mais preocupado, né? Sendo que você podia ler um livro, podia relaxar, pode se alimentar bem, tomar um sol, né? Não precisa ficar isolado do planeta. Então,
é uma situação em que está vindo à tona o que as pessoas têm, ou seja, de melhor, ou seja, de pior. Tem muita gente só propagando notícia ruim, né? Você entra num grupo de WhatsApp de venda para comprar e vender coisas e aparece um cara falando que na Itália morreu não sei quantas pessoas. Não tem menor sentido, né? O grupo é para comprar e vender, então para você mencionar compra ou venda. E assim, N situações. Como é que você vê essa situação, Carlos Carvalho? Então, vou pegar a última parte aí do seu comentário para elucidar uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, que é o seguinte: você falou aí, você entra num grupo de vendas, o sujeito vai lá e posta uma notícia das pessoas que morreram na Itália, tá certo? Se você fizer algum comentário nesse grupo criticando a atitude desse cidadão de ter postado isso, automaticamente você vai ser engolido por uma avalanche de comentários, que é onde já se viu, o cara está passando uma informação que é de saúde pública, que ela é útil para todos, e você está preocupado só em vender o seu produto, Ricardo. Então você está errado. Isso daí eu acho que esse talvez seja um dos piores vírus que a gente tem hoje na sociedade, que é o vírus do politicamente correto. Porque em função dele, o sujeito não pode mais agir com coerência e nem tampouco, muitas vezes, dizer a verdade. Porque ela dói e doer não é bonito, politicamente não está correto. Então você fica refém disso. Eu vou dizer para você, até mantendo a coerência do tema inicial da conversa, que foi a alimentação, talvez o politicamente correto seja um fast food do relacionamento hoje em dia. Ele tem uma falsa promessa de estar entregando uma coisa boa e saudável, mas que por trás daquilo não é realmente o que acontece. Né? Essa coisa aqui, só para você recordar aí, afinar as ideias, as pessoas atualmente têm muita dificuldade, o ser humano, em entender do que está se tratando. Se você está, por exemplo, eu estava num grupo, que era um grupo que chamava Só Piada. E daqui a pouco o cara que fica mandando fotografia. Tem um outro grupo que eu estava, que era só fotografia. E o cara fica contando piada. Mas, cara, se eu quiser ouvir piada, eu tenho que ir no grupo Só Piada. Se eu quiser ver fotografias interessantes, eu vou no grupo Só Fotografia. Se eu quero comprar ou vender alguma coisa, eu vou no grupo de compra e venda de qualquer coisa de usados. Agora, se eu vou no grupo de usados e vou fazer coisa do coronavírus, manifestação de saúde, tá fora, cara. Tem que ter um outro grupo, que seja um grupo justamente um alerta, uma coisa mais aberta, né? Para você, aqui é um grupo tem um grupo que eu participo que chama Não Esquenta, Relaxa. Esse grupo é para você falar qualquer coisa. Você pode falar do vírus, você pode falar do partido que você gosta, não gosta, e o outro gosta do outro, e pronto. E o grupo já chama Não Esquenta, Relaxa. É um espaço aberto para isso. Agora, não tem sentido. Tem um grupo que eu participo aqui também, é o grupo de segurança do bairro, né? Então, é para dar um alerta de segurança. Faz uma semana que está com esse trem do corona, que nego fica me falando de morte na Itália lá. Eu não quero saber da morte na Itália, eu quero saber no meu bairro. Como, se eu entro no grupo segurança do bairro, eu quero saber no bairro. Tem alguma coisa para fazer? Sim ou não? É para chamar a polícia? Vou ligar 190. Não é para chamar a polícia? Não, fico quieto. Agora, virou um inferno esse negócio. As pessoas se acham no direito de encher o saco dos outros, falando coisas que não têm a ver com aquele grupo. E aí vem o pé no saco do politicamente correto, que acha que você tem que ter paciência com o cara. Então, o grupo é para um objetivo. E se você entrar no grupo e falar assim, meu amigo, qual é a parte de esse grupo é de comércio que você ainda não entendeu? Aí eu falo assim, não, mas você é grosso, como você fala isso com ele? Então, gente, se o grupo é de comprar e vender, é para comprar e vender. Não é para falar de outras coisas. Então, agora é como se você entra na aula de matemática. Olha, eu quero declamar uma poesia, professora, pode? Você não entrou na aula de matemática? Então é para tratar de matemática. Se você quer declamar poesia, é na outra aula, na aula de literatura. Agora, virou uma coisa completamente doida, porque as pessoas querem falar as coisas tudo trocado, né? E aí acha que não é bonitinho, cara, que beleza. E se você disser para ela, olha,
aula de literatura no outro horário. Essa aqui é aula de matemática, você está sendo rude. Ai, como você está sendo grosseiro. O que é isso? Então, ou seja, está faltando o tico e o teco aqui funcionar em harmonia. Está faltando fazer a pergunta correta. Qual é a aula de hoje? A aula de hoje é matemática. Então, vou tratar em matemática. Se for de literatura, vou tratar de literatura. Que grupo é esse? Esse é o grupo de comércio. Que grupo é esse aqui? Esse é o grupo de piada. Esse aqui é o grupo de segurança. E você falar de cada coisa no seu lugar. Aí nós temos, nessa situação atual de crise, os adultos apavorando as crianças. Pelo amor de Deus, a pessoa só é criança uma vez na vida. Então, até 7, 8 anos de idade, não tem que ficar dando detalhe das coisas. Por que nós estamos em casa? Nós estamos em casa que é para proteger as pessoas que são que podem se ferir. Então, nós estamos em casa e nos protegendo também. Estamos fazendo isso pelo próximo. E ponto. Não tem que entrar em detalhe. Vamos brincar, vamos aproveitar que a gente está junto, vamos conversar, vamos usufruir disso. Agora, a grande parte da população não consegue conviver atualmente com os próprios filhos. Você fala para a mãe, você vai ficar a semana inteira com o seu filho. Fala, ah, meu Deus do céu, né? Então, antes, pegar um exemplo. Se você falasse para minha avó, o que é o seu neto ir para a escola? Ela fala assim, ele tem uma vida melhor do que a que eu tive. Ele tem um futuro, ele tem alguma coisa de bom na vida dele. Se você falar com uma mãe hoje, o que é seu filho ir para a escola? Ai, 4 horas de sossego. Percebe que tem alguma coisa errada? A escola virou o sossego da mãe, ao invés de ser o futuro do filho. Então, esse entendimento está equivocado. É o mesmo entendimento equivocado de achar que o filho na escola é sossego para os pais, que não é para isso que é a escola, é achar que o grupo de comércio tem que ter piada, tem que ter divulgação de saúde, seja lá o que for. Cada coisa tem que ter seu espaço. A gente precisa aprender a respeitar os espaços. Se você aprender a respeitar os espaços fora, você respeita o espaço aqui no seu cérebro, na sua mente. Se você não respeitar fora, você não respeita aqui, você não respeita em lugar nenhum. Aí só dá confusão. Fast food à parte, Carlos Carvalho, o que você acha? O que você vê dessa situação? Eu acho que essa questão, por exemplo, aí das crianças em casa, que isso vira um tormento e tal, é a colheita do resultado de como a gente nutriu esse corpo chamado convívio familiar, né? Para mim, acho que aí é uma deficiência de educação, não é educação de bom dia e boa tarde, mas da forma como foi educado, né? Se a pessoa não entende o seu papel ali, não entende o porquê que ela está fazendo as coisas, a devolutiva que ela vai dar é isso daí. Se desde criança você optou por nutrir o seu filho lá, que depende de você, só com o bolinho de chocolate, guaraná e batata frita, ou seja, você buscou só o lado bom e não deu para ele os nãos e os porquê nãos necessários, numa hora dessa agora vem a colheita. Você não consegue conviver com o que você criou, né? Não que você seja dono da mente, da emoção daquele indivíduo, né? É um ser humano, seu filho. Mas você que propiciou os alimentos psicológicos, emocionais, para que ele se desenvolvesse. E agora ele está te devolvendo. Olha que bonitinho que você me deu, agora eu estou te dando. Nós vamos ficar juntos uma semana. Vamos ver quem aguenta. Né? Eu penso muito nisso, né? As coisas não são por acaso, não são desencaixadas nem desassociadas. O hoje é um resultado de um conjunto que já vem vindo há um tempo. E isso também não é uma regra, quer dizer, tem famílias que investem em convivências saudáveis, que ainda criam no sistema, vamos dizer, tradicional, né? Que eu acho que esse aí nunca vai sair de moda, porque ele é inteligente. O que eu vou passar para você, o porquê que eu estou fazendo isso, você pode fazer ou não pode fazer. Se pode, ok, eu vou reforçar. Se não pode, eu vou dizer que não pode e por que não pode. E o indivíduo vai se desenvolvendo dentro daquilo, vai desenvolvendo uma consciência. Lá na frente ele vai ter condições, quando ele for autônomo, liberto, já grande, desenvolvido, ele já tem as premissas para enfrentar a vida. Agora, se você cria
dentro de casa só nessa historinha, o que você gosta de comer? Eu gosto de batata, é óbvio, eu gosto de batata, de chocolate, de molho, de ketchup. Você quer tomar um suco de fruta sem açúcar ou quer tomar uma Coca-Cola geladinha? Entende? É a perguntinha inicial. O que você quer? Saudável, uma nutrição inteligente, ou você quer viver o sabor, a experiência gostosa momentânea? É o fruto das escolhas. Hoje é brincadeira, mas é uma realidade isso aí. Tem gente que surta, cara. Passar um dia inteiro junto, você quer causar o terror mesmo, uma revolução na sociedade, é desligar a internet, imagina. Uma família presa dentro de casa sem internet. É um perigo isso aí. Os caras vão ter que conversar sobre o quê? Não é? O que você acha, professor? Então, eu digo o seguinte, olha, essa experiência que nós estamos vivendo agora de quarentena, a gente tem um alívio da internet, de poder se comunicar, como nós estamos fazendo aqui agora, ou poder até telefonar, seja lá como for, ter algum meio de comunicação externa, né? Agora, o grande laboratório humano está sendo esse convívio, né? Como que as pessoas vão conviver? Elas vão levantar só os pontos negativos uns dos outros ou vão levantar também os positivos? Vão reconhecer que tem coisas boas também, né? Então, acho que aí tem uma grande oportunidade da gente se desenvolver, né? A gente aproveitar esses dias que vão estar juntos, né? E ter um relacionamento melhor. Porque às vezes você fica tão pouco junto que você nem tem tempo de ter relacionamento, né? Então, isso é uma experiência interessante. Outra situação também muito importante é a gente ver quais são os próximos passos, né? Porque se ficar todo mundo parado dentro de casa, e aí? Vai acontecer o quê daqui a pouco? Ah, mas eu tenho salário lá no fim do mês, tá? Ou, sei lá, entra na minha conta. Ah, que bom para você, né? Mas nem todo mundo tem. Você já pensou que tem um monte de gente que, se não estiver trabalhando hoje, eles não vão ter o que comer, tá? Ah, você tem um salário, que bom para você, né? Se você tem emprego, é funcionário público, sei lá o quê, você tem um salário, né? Isso é bom. Mas tem um monte de gente que não, que vive do dia a dia, né? Que se ele não for para a feira vender lá o produto dele na feira, ele não tem o lucro, ele não sobrevive, né? Tem o cabeleireiro, o barbeiro, o diarista, todo mundo que depende do dia, né? Então tem um monte de gente que está numa situação bastante risco, né? E maior risco do que um vírus que pode matar as pessoas, de insuficiência pulmonar, tem esse risco, essa epidemia, né, mental, né, de falta de entendimento, que pode destruir os meios de vida das pessoas, né? Como é que você vai sobreviver se você não tiver trabalho, se não tiver como se sustentar, né? Ah, não, morreu, sei lá, 1.000, 5.000, 10.000, seja lá quanto for, né? E aí, o que aconteceu? Ah, não, agora vai morrer 10, 20 vezes mais do que isso, porque os outros não têm como sobreviver. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio, porque a mesma coisa você vai falar assim, ah, não, vou proteger os pobres. O único jeito de proteger os pobres é ter meio de vida, é ter emprego, é ter trabalho, é ter receita. Se não tiver economia, não tem como proteger pobre. Não existe isso. Bom,